Chegamos ao final do nosso curso de Excel e agora eu vou falar para vocês sobre algumas dicas que você não deve esquecer de jeito nenhum quando for fazer a prova do concurso. Por exemplo, quando você for fazer uma prova do CESP-UNB, geralmente o CESP pede muito procedimento no Excel. E o que mais cai de tudo isso que nós visualizamos e que eu cansei de te falar foi as funções, quando você vai introduzir uma fórmula dentro de uma célula. Lembrando que existem alguns parâmetros que sempre você precisa realizar para acertar uma questão do CESP. Quais são esses parâmetros? São 5 itens, 5 dicas ou uma receita básica. O primeiro parâmetro é, confira sempre se o lugar que o cara clicou, o lugar que o examinador clicou para escrever a questão é realmente o lugar que ele quer que saia a resposta. Lembrando que no Excel não tem como você escrever a fórmula numa célula e a resposta sair em outra. O outro parâmetro é, lembre-se sempre de que na célula em que a fórmula está escrita, não deve conter a própria célula, ou seja, você não deve fazer referência à própria célula. Não se escreve na célula A5 uma fórmula que contenha a célula A5. Isso aí gera um erro que nós comentamos lá nas primeiras aulas, chamado de referência circular. Outro parâmetro que a UNB cobra muito, e isso vem caindo bastante, é se a fórmula está escrita corretamente. Mas o que é uma fórmula escrita corretamente? Seria, ele começa a fórmula com o sinal de igual, ele abre parênteses, fecha parênteses, ele usa as funções adequadamente. Tudo isso é prestar atenção se a fórmula está escrita corretamente. Ele usa o asterisco ao invés do x para fazer a multiplicação. Já caiu um peguinho assim, numa prova do Banco do Brasil que a UNB fez. O quarto item é, a fórmula produz o resultado esperado? Produz o resultado esperado é, você escreveu tudo correto, conferiu, mas aquilo está produzindo aquilo que ele está perguntando? Ou seja, ele escreve lá uma fórmula, a multi de A1 a A4 e pergunta se calcula a média aritmética, não calcula. Então você precisa pensar nesses fatos. E por fim, a UNB, o CESP-UNB, sempre cobra esse tipo de aplicação. Ele confirma todos os fatos, ele executou todos os procedimentos. Chegou no final, ele confirmou? Sim, não. Então é necessário estar atento. Só lembrar, mais uma vez, que a UNB faz muita questão procedimento. O CESP-UNB tem aquela questão que você vivencia ela na prática, mas esqueceu de confirmar, esqueceu de apertar Enter, esqueceu de liberar uma tecla, provavelmente a questão está errada e você precisa ter a atenção máxima aí. Já a ESAF, que é um outro extremo da UNB, ela cobra mais aqueles recursos de autocompletar. Coloca-se o número, clica no canto inferior direito, arrasta, o que acontece? Lembrando que o Excel, ele autocompleta de 3 maneiras. Uma é com uma sequência lógica pré-escrita. Exemplo, você escreve outubro, clica, segura e arrasta, ele completa com novembro, dezembro, janeiro. Você escreve 10, 20, seleciona as duas células, ele autocompleta, ou seja, essa é uma sequência que você gerou, ele coloca 30, 40, 50. E a terceira maneira de autocompletar é quando você coloca um número qualquer ou uma letra qualquer. Quando você clicar, segurar e arrastar, ou dar um duplo clique, se você voltar à aula você vai lembrar, ele simplesmente vai repetir o número. Por quê? Porque ele tem mais de uma saída. A ESAF pede basicamente isso de Excel, nada além disso. Agora, a Fundação Carlos Chagas também gosta muito dos recursos de autocompletar e daquelas funções que nós estudamos, lembra? As funções de natureza estatística, as funções de natureza financeira, a função lógica e a função matemática. A Fundação Carlos Chagas gosta muito de pedir isso aí. E os botões, professor, onde é que eles se encaixam? CESP, UNB. Quem mais pede questão sobre os botões que só o Excel tem é o CESP. Então assim, vai prestar uma prova e a banca examinadora é o CESP, lembre-se de estudar os botões, um pouco de funções e a maneira como você coloca uma fórmula dentro da célula. E eu acabei de te passar as dicas. Do mais, é isso aí. Tecla de atalho é muito raro aparecer no Excel. As teclas de atalho nós estudamos lá no módulo de Word e onde mais aparece. Então, fique atento, não perca essas questõezinhas e você vai obter o seu sucesso. Valeu?